Olá, eu sou Carlos Alexandre Câmara, ortodontista, e hoje eu vou falar sobre o tratamento da classe 2 com elásticos. Mas antes de começar a falar sobre o tratamento com elásticos, a gente precisa lembrar que existem vários graus de classe 2, ou seja, existem várias severidades para esse tipo de maloclusão. Nós temos aquela classe 2, que é só um pouquinho de classe 2, que a gente chama de 1/4. Depois a gente tem a meia classe 2, 3/4 de classe 2 e a classe 2 completa. Isso quer dizer que quando temos uma classe 2 completa, nós temos muito mais dificuldade de tratar esse tipo de maloclusão do que se nós tivermos um quarto de classe 2. É por isso que todo acessório ele tem que levar em consideração essa gravidade da maloclusão classe 2. Outro fator que nós devemos prestar atenção e prestar muita atenção é o arquétipo que vamos tratar a classe 2. Sim, porque nós temos o retrognata, que é quando o paciente tem aquela mandíbula verdadeiramente pequena, e o pseudo-retrognata, que é quando o paciente tem uma mandíbula, vamos dizer assim, normal, mas uma maxila um pouco mais avançada. Não precisa nem dizer que o tratamento de pacientes pseudo-retrognatas é muito mais simples do que o paciente retrognata que realmente tem uma mandíbula, que eu chamo uma mandíbula menor do que 3 dedos, ou seja, você coloca 3 dedos aqui abaixo, na linha queixo-pescoço, e vê qual o tamanho dessa mandíbula. Se for maior do que 3 dedos, provavelmente estamos diante de um pseudo-retrognata. Menor ou 3 dedos ali no máximo, estamos tratando com um verdadeiro retrognata. E isso nos leva a um outro fator que também devemos levar em consideração, principalmente em pacientes que estão em crescimento, que é se a mandíbula é favorável a um bom crescimento ou não. Mandíbulas de pacientes pseudo-retrognatas costumam ser favoráveis a um bom crescimento durante um tratamento ortopédico, ou seja, pode ser que o estímulo que nós estejamos causando ajude essa mandíbula a crescer um pouquinho mais. Embora a literatura diga que nós não fazemos mandíbula crescer, como eu mostrei na aula passada, lá no artigo do Kevin O'Brien, meu amigo Klaus. Temos também a mandíbula pequena, que é a mandíbula do verdadeiro retrognata. Essa mandíbula, por mais que a gente tente fazer um tratamento ortopédico, as chances de sucesso para um crescimento maior são muito baixas, porque geneticamente o paciente tem uma mandíbula reduzida, e isso faz com que nossos tratamentos não tenham tanto sucesso do ponto de vista ortopédico. E temos uma terceira mandíbula que eu diria que é pior do que a pequena, que é a do crescimento desfavorável. É aquela mandíbula que tem um crescimento mais vertical do que horizontal, que é o que a gente quer. E também, se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada na última aula sobre o tratamento da classe 2 com propulsores, que eu mostrei o artigo de Bjork Skiller, que eu recomendo fortemente que você leia. Agora, diante de tudo isso, nós entramos no maior dilema dos ortodontistas. Vamos compensar ou vamos corrigir? O que é compensar? Compensar é quando nós vamos fazer um tratamento da classe 2 baseado apenas no movimento dentário. Nós não vamos tratar a parte esquelética. É como diz um grande colega meu, e também um excelente cirurgião, Dr. Lucas Esteves, que diz o seguinte: quando você compensa, você trabalha o erro em cima do erro. Já o corrigir é quando você faz o ajuste das bases ósseas, que pode ser feito tanto por crescimento quanto por cirurgia. A gente trata com crescimento quando o paciente é jovem, claro, e por cirurgia quando o paciente é adulto e não cresce mais. Nesse caso, você não vai mais compensar, às vezes até vai descompensar para que os dentes fiquem corretamente posicionados na base óssea e depois você faz o ajuste dos próprios ossos maxilares. Isso no caso da cirurgia. Nos casos ortopédicos, normalmente nós melhoramos alguma coisa ou tentamos melhorar o ajuste esquelético, mas também trazemos algumas compensações, que é justamente o que acontece com os elásticos. Os elásticos, como foi mostrado nesse trabalho do nosso querido e saudoso Guilherme Jansson, uma revisão sistemática muito bem feita, e eu diria uma das poucas que foram feitas com elásticos,
mostra que o efeito dos elásticos é mais dento-alveolar, embora pareça que ele tem um efeito do ponto de vista biomecânico de projetar a mandíbula para frente, e isso poderia ajudar o crescimento. Mas nesse trabalho ele mostra que o efeito é maior. Ele se revela mais do ponto de vista compensatório, ou seja, os dentes inferiores projetam. Agora, se você quiser saber mais sobre elásticos e biomecânica, eu recomendo o livro de Biomecânica de Burston. É um livro sensacional e muito do que você verá aqui nessa aula veio baseado nos ensinamentos desse grande mestre que infelizmente já nos deixou. É uma pena. Agora, antes da gente falar sobre elásticos, precisamos entender alguns fatores que são muito importantes. Primeiro, colocação, depois, força e tipo de elástico, tempo de uso e o que eu chamo de desmame. Eu não, os antigos chamam de desmame do elástico. Em relação à colocação, a gente precisa entender onde vamos colocar esse elástico. Nós vamos colocar entre os caninos e os laterais superiores e os molares inferiores. A grande pergunta é, nós vamos colocar esses elásticos nos ganchos, ou nos botões, ou nos alinhadores, na região dos primeiros molares ou nos segundos molares. Quando a gente coloca nos primeiros molares, a gente diminui um pouco da força horizontal e mantém o efeito colateral que todo elástico tem, vertical. Isso faz com que haja uma tendência maior de extrusão dos dentes nessa proporção dos dentes tanto superiores quanto inferiores. Quando a gente coloca os elásticos mais atrás, ou seja, nos segundos molares, e aí eu repito, tanto pode ser com os aparelhos fixos ou com os alinhadores, nós aumentamos essa força, esse comprimento horizontal dos elásticos, o que irá aumentar, consequentemente, a força horizontal e proporcionalmente será maior do que essa força horizontal em relação à vertical, do que a colocação nos primeiros molares. Agora, lembre-se sempre, toda vez que você coloca a força, o elástico, nos segundos molares, ou seja, nos ganchos, ou nos botões, ou nos cortes dos alinhadores, você terá aí também que se preocupar como irá ficar posicionado esse elástico e se realmente nessa região não haverá problemas. Por quê? Porque com os aparelhos fixos pode ser que você descole ou quebre esse gancho e aí, a gente sabe, é um problema para recolocar. A mesma coisa em relação aos alinhadores. Nós precisamos de attachments para que esses attachments prendam, segurem bem os alinhadores nessa região, porque a gente sabe que quanto maior essa força, mais para distal e essa força, maior não, quanto mais para distal essa força, maior a chance de deslocar o alinhador na região dos segundos molares. Então precisamos prestar atenção nisso. Lembrando sempre que o efeito colateral que as forças verticais, que sempre terão quando a gente usa elástico, afinal de contas a gente usa do arco superior para o arco inferior, isso gera forças verticais, irá criar um efeito colateral do giro do plano oclusal no sentido horário. O que pode ser bom para pacientes que têm face curta, que têm um sorriso baixo, mas pode ser muito ruim para pacientes que têm uma face mais longa, ou seja, propriamente uma face longa, ou que tem um sorriso alto, ou seja, com exposição gengival. É por isso que a gente sempre precisa estar atento para o tipo de estética e do tipo de face que nós temos do paciente para escolher o melhor aparelho, e com os elásticos não são diferentes. Até porque os elásticos eles trabalham 24 horas por dia. Não, ele não trabalha 24 horas por dia, porque o paciente não usa 24 horas por dia. Mas ele trabalha o tempo todo que está dentro da boca. E principalmente quando o paciente abre a boca. Então, diferente dos propulsores, que eu falei na aula passada, que só funcionam quando o paciente está com a boca fechada, os elásticos funcionam o tempo todo, inclusive quando o paciente está com a boca aberta. E quando ele está com a boca aberta, os efeitos das forças verticais são maiores. Em outras palavras, podemos considerar que os efeitos colaterais de giro do plano oclusal é maior quando o paciente abre a boca. Outra coisa que temos que levar em consideração em relação aos elásticos é o tempo de uso. Ou seja,
por quanto tempo o paciente vai usar? Teoricamente, quanto mais tempo ele usar, melhor, porque você terá mais efeitos, principalmente dento-alveolares e, de uma certa forma, mais rápido. O grande problema é que elástico, como ele trabalha o tempo todo sem parar, ou seja, com boca fechada ou com boca aberta, ele pode dar problemas articulares e também criar um certo cansaço na musculatura. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para que não exagere muito e o paciente comece a apresentar problemas e depois não consiga mais nem usar os elásticos. Além disso, por quanto tempo no período do tempo mesmo devemos usar esses elásticos? Um trabalho recente mostrou que os elásticos usados precocemente, ou seja, assim que você coloca o aparelho, já começa a usar, tem efeitos um pouco melhores do que elásticos tardios. Eu acho interessante esse trabalho, mas eu particularmente prefiro usar, principalmente com aparelhos fixos, os elásticos um tempo depois que eu coloco os fios retangulares, que são fios mais espessos que resistem melhor os efeitos colaterais desses elásticos. Agora, a gente sabe que a ciência vem para isso e se realmente essa for uma tendência e que se comprovar, eu posso pensar em mudar e fazer o uso dos elásticos mais precocemente. O grande problema também que eu acho é que elástico tem que ser usado como o meu grande professor Antônio Carlos me ensinou na UERJ. Quando você for entregar os elásticos para o seu paciente, faça uma cerimônia. Peça para ele abrir a mão, coloque esses elásticos na palma da mão dele, feche seus dedos e diga: a partir de agora, o tratamento está em suas mãos. E aí você dá uma responsabilidade para esse paciente, porque a gente sabe que para que realmente o elástico funcione bem, você precisa da cooperação do paciente. Um outro fator que a gente tem que levar em consideração é o tamanho e a força dos elásticos. Em relação à força, é mais ou menos ali 300, 350 gramas de força, ou newtons. Não vou entrar nesse detalhe aqui dessas medidas, mas mais importante do que se o elástico é médio, leve ou pesado, é o tamanho do elástico. Então, elásticos como o 1/8 devem ser usados para descruzar dentes posteriores e não para tratar a classe 2. O 3/16 você pode até usar para a classe 2, mas aí você vai usar com uma extensão menor. Normalmente a gente usa isso quando a gente vai colocar esses elásticos na região dos premolares aos caninos, para fazer ali um vetor de classe 2, ele vai ter um efeito também muito vertical. O elástico mais tradicional para uso da classe 2 é o 1/4, e aí você usa dos primeiros molares inferiores para a região de laterais e caninos superiores. Os 5/16 estão indicados quando você vai incluir os segundos molares e não mais os primeiros molares, porque daí ele é um elástico maior e está indicado para essa situação. E meia polegada, o meio que a gente chama, o elástico meio, você deve usar para aparelhos extrabucais, que aqui para nós praticamente ninguém usa mais, mas ele é um elástico que você deve usar mais para fechamento de mordida aí, com vetor de classe 2, mas eles não são usados como os elásticos intermaxilares conhecidos como a gente faz. E por fim, devemos ter atenção ao que os antigos chamavam de desmame. O que é o desmame? Se nós vamos usar elásticos por 20 horas, 16 horas, seja lá quanto for, assim que você consegue o resultado que você queria. E qual é o resultado que você queria? Você queria que, ao final, que você iniciou com a classe 2, agora está com a classe 1, fez o teste da relação entre máxima intercuspidação e relação cêntrica e viu que realmente as duas são iguais, está na hora de você parar de usar o elástico. Vou repetir. Você só vai fazer isso quando a máxima intercuspidação coincidir com a relação cêntrica. Senão, se isso não estiver acontecendo, você não resolveu o problema. Você provavelmente criou o que se chama de dual bite. E dual bite não é legal, porque você pode criar ali um estresse ortopédico. Então, você conseguiu realmente o efeito que você queria,
entre relação cêntrica e máxima intercuspidação, está na hora de remover os elásticos. Mas você não vai remover de uma vez, agora não precisa mais usar. Não, você faz o que a gente chama de desmame. O que é desmame? Você pede para o paciente que se usava 16 horas, passa a usar 12. Por quanto tempo? Você pode, quanto mais tempo você fizer o desmame, melhor. Mas às vezes o paciente já está cansado e aí você tem que fazer isso ali no período menor. Então, você pode fazer em um mês. Então, entre uma consulta e outra, você pode pedir para ele diminuir, passar a usar só 12 horas, ou depois só para dormir. O importante é que você não tire de uma vez e que você faça essa remoção do uso aos poucos, que é o que a gente chama de desmame. Vamos dar uma olhada nesse caso aqui, muito interessante, um paciente face curta, em que tinha uma classe 2, segunda divisão, com a sobremordida. Esse é o típico do caso que está extremamente bem indicado o uso do elástico. Pacientes que têm face curta, sorriso baixo, sobremordida exagerada, classe 2, eles são muito bem indicados. Agora, para uso de elástico com aparelhos fixos. Vou logo avisando, não vou entrar em detalhes, mas alinhadores não gostam de tratar esse tipo de problema de classe 2. Isso tem lá na tabela de Moshiri mostrando que é um dos casos mais difíceis para alinhadores. Mas para aparelhos fixos, esses casos são excelentes quando a gente faz uso dos elásticos. E aqui você vê o uso do elástico. Nós corrigimos a sobremordida porque existe a coisinha sobremordida, corrigimos a relação sagital e corrigimos a relação vertical, fazendo com que haja um efeito colateral desses elásticos e o giro no sentido horário. É o que a gente chama de fluxo convergente, ou seja, projeta, intrui e gira. Tudo que a gente quer para um bom resultado, e é isso que a gente observa. E observe que ao final do tratamento eu consigo aqui uma face que houve um aumento da dimensão vertical de oclusão e que o elástico fez com que houvesse uma extrusão desses dentes, contribuindo para uma melhora da face e, claro, da estética facial. Nesse outro caso, em que o paciente tinha uma grande retração dos incisivos inferiores, em que prejudicava, inclusive, a exposição do lábio inferior, nós também temos uma excelente indicação para o uso do elásticos, porque sobremordida, incisivos inferiores retroinclinados, e como a gente viu lá no trabalho do Jansson, o efeito dos elásticos é muito mais dentro alveolar de projeção dos incisivos inferiores. Então esse caso está muito bem indicado, também mais uma vez, para uso com alinhadores não, para uso com aparelhos fixos. Com alinhadores não está muito bem indicado esse caso não. E aí você terá um resultado esperado, porque o elástico foi feito, foi usado da melhor forma possível. E aqui o resultado final do nosso caso, mas melhor até do que o resultado oclusal, a gente pode reparar, é o resultado facial. Veja a exposição agora do lábio inferior, como melhorou a exposição do vermelhão do lábio, como essa paciente, jovem paciente, que tinha uma aparência de lábios envelhecidos, porque tinha pouca exposição de lábios, a gente sabe que a exposição do vermelhão diminui com a idade, e que agora ela retorna a ter um lábio muito mais jovial, tanto de frente quanto de perfil. E é por isso que eu digo que os elásticos, quando bem indicados, são excelentes ferramentas para conseguir excelentes resultados, tanto do ponto de vista oclusal, estético e facial. E se você gostou desse curso e quer conhecer mais sobre a classe 2 e quer realmente dominar essa maloclusão, eu lhe convido a assistir o meu curso Dominando a classe 2 do diagnóstico ao tratamento. Lá você verá muitos casos clínicos, claro, todos referenciados pelas melhores referências científicas do momento e da minha experiência clínica de mais de 30 anos tratando esse tipo de maloclusão. E o melhor, você tem direito a 5 aulas grátis para saber se realmente você quer dominar o que eu chamo da mais interessante e intrigante maloclusão da ortodontia. O link está aqui na descrição e você vai poder ver se realmente lhe interessa o curso e se realmente você quer ver casos com a documentação de antes e depois, da estética da face, do sorriso, de todos os procedimentos, do step by step, do passo a passo do que eu faço
para tratar casos com todos os tipos de aparelhos que você pode imaginar, tanto fixos quanto alinhadores. Então, vê lá, o link está aqui na descrição. E claro, se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no meu canal.